fartamente e servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Para a última parte, para o último momento, para a etapa seguinte, derradeira, o Senhor prepara um vinho novo, superior e melhor. Que 2021 seja o ano de um grande derramar de vinho novo de Deus na tua vida, de vinho novo do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Muito bem, queridos. Para quantos de vocês o ano de 2020 foi um ano de desafio? Foi um ano de extremo desafio para você. Não foi pouco não, foi muito. Deixa eu ver aqui, ó. Foi um ano de muito desafio para você, o ano 2020? Para mim também. Para mim também. Para nós também, né, amor? Foi um ano de muito desafio. E conversando com alguns líderes e pastores, fazendo uma análise em relação à condição espiritual da igreja, a gente percebe que, devido às circunstâncias imprevistas e o fato da igreja ter que mudar a sua forma de operar, no que concerne às reuniões, encontros de discipulado, encontros de casas de paz, na ausência destas coisas, com cultos muitas vezes sendo assistidos apenas pela internet, quando a coisa ficou mais restrita e tivemos que vivenciar um isolamento social, tivemos que entrar numa nova dinâmica de reuniões, de culto. Muitas coisas nós tivemos que parar de fazer no ano passado. O discipulado nosso que estava indo de vento em popa, as casas de paz, que sempre foi um instrumento de alcance, né, de almas para o reino de Deus, por não podermos mais nos reunir nos lares, nas casas, tivemos que interromper tudo isso. E cada igreja teve que buscar uma forma, uma maneira de se adaptar diante desses imprevistos e da realidade que se nos apresentou e de certa forma ainda está diante de nós. Porém, o ano se passou e o saldo é que, infelizmente, muitas pessoas, devido a esse tempo difícil, a essas circunstâncias imprevistas, acabaram se debilitando na fé, se enfraquecendo na fé. Infelizmente não foram poucas pessoas que se desanimaram e acabaram se desviando da visão que Deus havia colocado no coração delas. E muitos infelizmente não consideraram o fato de que, apesar de todos esses imprevistos e de todo esse desafio que nós vivenciamos no ano passado, Deus não mudou em sua ideia, Deus não mudou em seu propósito, e Ele mantém firme as suas promessas na minha vida e na sua vida. Posso ouvir um amém? Um amém bem forte. Em nenhum momento Deus mudou o pensamento dEle em relação à sua palavra, em relação àquilo que Ele já falou com você e aquilo que Ele já prometeu para a tua vida e para a tua casa, para a tua família. Deus não mudou e as suas promessas também não mudaram, assim como o seu propósito continua intacto e plenamente perfeito na minha vida e na sua vida. Mas a despeito disso, por muitos não considerarem, se esfriaram, se abateram espiritualmente, se desanimaram. Alguns estão tentando recuperar esse fôlego espiritual. Alguns estão na presença de Deus buscando uma renovação. Há outros que aproveitaram esse momento de pandemia, de isolamento, de mudança de vida em algumas áreas, para buscar mais a Deus, para levar a sua fé a um processo de crescimento, de desenvolvimento em meio às circunstâncias que foram apresentadas a nós. Então, enquanto muitos desenvolveram fé a novos níveis, outros se abateram na fé, se abateram na sua vida espiritual. Eu não sei em qual condição você está, e para falar a verdade não me importa tanto, porque o que passou, passou, e agora nós temos que vislumbrar o que está diante de nós e o que Deus demanda das nossas vidas nesse tempo, e sermos sensíveis àquilo que o Espírito Santo está falando no que concerne ao que Deus quer fazer.
porque muita coisa que não foi feita no ano passado, e muitas coisas que ficaram impedidas, e até outras que foram perdidas, neste ano, nós teremos a oportunidade de recuperá-las, e nós teremos a oportunidade em Deus de irmos além, em nome do Senhor Jesus. Não vai ser um ano fácil, amém? E eu não estou aqui como um profeta do fatalismo, mas eu acredito que todos vocês percebem que as coisas mudaram, e muitos estão na sociedade chamando de um novo normal. Todavia, se nós pararmos para refletir a respeito daquilo que a palavra fala sobre os últimos tempos, podemos identificar com muita clareza que nós estamos nos últimos tempos. E ao mesmo tempo em que o nível de dificuldade pode se intensificar, também, por um outro lado, o nível de unção que Deus quer derramar na vida do seu povo, da sua igreja, amém, pode se intensificar e está se intensificando de fato. Porque o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida nesse ano, não é o fato de nós estarmos no novo ano, mas de nós estarmos inaugurando uma estação muito propícia de Deus para nossas vidas. Porque você sabe que para cada propósito existe um tempo determinado. Houve um propósito para o ano de 2020. E o tempo para que esse propósito fosse estabelecido se estabeleceu. Porém esse tempo é terminado. Obrigado pelo teu amém. Esse tempo é terminado. E nós estamos entrando numa nova estação de Deus. Portanto, há propósitos de Deus que vão sincronizar-se com esse tempo para se manifestar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. E eu falava hoje à tarde aos que aqui estavam que, profeticamente falando, de uma maneira figurativa, mas profética, muitos estão como aqui, João capítulo 2, o vinho acabou. E o vinho aqui se referindo não à bebida natural, mas aquilo que na verdade nas Escrituras nos apresenta como uma figura da cheiura, do encher do Espírito Santo, da plenitude, da presença, da unção do Espírito Santo. O vinho representa nas Escrituras a presença e o mover do Espírito Santo das nossas vidas. Muitos acabaram perdendo o mover do Espírito Santo, muitos acabaram se esfriando, e parece que alguma coisa interrompeu esse fluxo do movimento do Espírito Santo de Deus. Mas da mesma forma como Jesus se apresentou aqui para trazer um vinho novo e um vinho melhor, um vinho superior, o Senhor deseja derramar um vinho novo para o seu povo, para a sua igreja nesse tempo. Isso está falando de uma nova unção que está vindo sobre o povo de Deus, sobre os filhos do Senhor, sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, para ativá-la plenamente no propósito que Deus tem estabelecido, a fim de que nesse ano nós possamos viver um ano de grande crescimento, de grandes conquistas. E pode ser, e em nome de Jesus eu quero me propor de todo o meu coração, para que de fato seja esse o ano do maior crescimento para a minha vida, para a sua vida, para essa casa, para esse ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, queridos, Deus está nos tocando e nos dando uma visão renovada para esse tempo. E o Senhor está mobilizando o coração de muitos aqui nessa casa para essa nova visão, para esse tempo que Deus tem estabelecido. Então, da mesma forma, quando Deus, depois de ter terminado de formar o corpo de barro de Adão, soprou nele o fôlego de vida, Deus está pronto para liberar um fôlego novo de vida sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja do Senhor. Da mesma forma como os discípulos estavam totalmente abatidos diante da morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, e Jesus se apresenta a eles ressurreto e diz: recebam o Espírito Santo, e sopram nele, e sopra neles o Espírito Santo do Senhor, e isso traz um novo vigor, um novo ânimo. O Senhor Jesus está se dispondo a soprar um fôlego novo no seu corpo, na sua igreja, amém? Para se levantar no poder da ressurreição e viver o maior tempo de milagres de Deus na tua vida, na tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder aplaudir o nome do Senhor em louvor a Ele,
E Deus te trouxe nessa noite para de fato trazer na tua vida uma nova unção. E o que é unção, queridos? Esses dias nós falávamos sobre a unção aqui. Na série Rise nós falamos sobre a fé e a unção. Lembram disso? Que são dois elementos que tocam a vida das pessoas que se associam com Deus para fazer parte da história, para escrever a história. A fé e a unção. Basicamente o que nós podemos dizer a respeito da unção é que ela é uma capacitação de Deus nas nossas vidas. Quando falamos da unção do Espírito Santo, da unção de Deus nas nossas vidas, nós estamos falando de um elemento que nos equipa, que nos capacita a alcançarmos coisas que naturalmente nós não poderíamos alcançar, a vivermos experiências que naturalmente nós não poderíamos viver, e a estabelecermos coisas na nossa vida e através do nosso viver que não conseguiríamos e só conseguimos por causa da unção que está operando. A unção é um depósito de recurso que Deus coloca na minha vida e na sua vida. E eu quero te dizer que nesse tempo Deus está querendo derramar uma nova unção, um novo equipamento, uma nova capacitação, um novo pacote de recursos espirituais na tua vida, para romper algumas estruturas que têm limitado, confinado, restringido, impedido você de crescer, se desenvolver e avançar, e áreas da sua vida também crescerem. A Bíblia diz que a unção quebra jugo. Jugo é um sistema que oprime. Jugo é uma estrutura que se impõe muitas vezes na vida de uma pessoa, e uma estrutura espiritual que impede essa pessoa de avançar, que impede essa pessoa de resolver algumas questões, de fazer algumas coisas que precisam ser feitas. Porém, quando a unção nos toca, ela nos capacita, essas estruturas se rompem e nós começamos a crescer, a se desenvolver, a avançar, porque a unção nos ativa dentro de um novo tempo e nos qualifica para vivermos o melhor de Deus dentro desse novo tempo, dentro dessa nova estação. Então veja bem, não é a minha habilidade, não é a tua habilidade, mas é a habilidade do Espírito Santo sendo trabalhada na minha vida e na sua vida. E uma vez que nós usamos esse poder, essa capacitação, e nós damos lugar e nos abrimos de fato a esta unção, e aprendemos a liberar esta unção das nossas vidas, nós iremos vivenciar experiências extraordinárias de crescimento, de avanço, de triunfo, de conquista, de prosperidade, de expansão, de dilatação nas coisas que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Então, se houve um tempo de estreito, de aperto para você, por causa da unção, um novo caminho amplo se abre para a tua vida nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Porém, é necessário tomarmos uma posição diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero esta nova unção, eu quero ser tocado, e eu quero aprender a conviver com esta unção e a fazer uso desta unção na minha vida a cada dia, porque infelizmente muitas pessoas foram ungidas por Deus, mas não sabem como operar, não sabem como agir nesta unção. E eu quero te dizer que esse vai ser o ano em que nós vamos treinar as pessoas, capacitar as pessoas, ensinar as pessoas a viver a unção, a caminhar debaixo da unção, a ativar a unção para todo tempo, todo momento, a fim de ir além, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E isso num tempo acelerado, porque quando a unção toca, aquilo que estava demorando muito é compactado, e a coisa é acelerada por causa da unção de Deus nas nossas vidas. E este é o tempo que o Senhor deseja manifestar um vinho novo, uma nova unção, porque assim como o corpo de Cristo foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo, o Senhor está disposto a liberar uma medida, uma porção nova do poder e da glória do Espírito Santo, para levantar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a um lugar de autoridade, a um lugar de influência, a um lugar de impacto poderoso sobre a face da terra. E eu quero estar aí, e eu quero trabalhar e fazer o que tiver ao meu alcance, para que cada um de vocês estejam acessando esse nível de unção, para que a tua vida resplandeça em glória, de glória em glória, de glória em glória, até que seja o dia perfeito do Senhor na tua vida. Eu declaro que em ti se revelará uma medida tão grande da glória de Deus, que isso vai te projetar, isso vai te posicionar a um novo nível de autoridade, a um novo nível de influência, a um novo nível de poder, de entendimento, de sabedoria, de revelação. Aleluias.
Alguns especificamente vão viver uma reviravolta por causa da unção na sua vida financeira, na sua vida profissional. Outros estarão na sua vida sentimental, experimentando uma grande libertação por causa da unção, e coisas que estavam travadas na sua vida vão ser liberadas por causa da unção do Espírito Santo de Deus operando em ti, em nome de Jesus. Somos a igreja do Senhor, e como igreja do Senhor nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça desse corpo, Ele é o cabeça desse corpo, e o cabeça está soprando um fôlego novo, o cabeça está derramando um vinho novo sobre o seu corpo, para levantar. Por isso a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a luz do Senhor, e a glória do Senhor há de ser vista na tua vida, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Aleluia. Vai ter que trocar a pilha. Assim como o corpo de Cristo se levantou num poder ressurreto, a igreja está se levantando num poder ressurreto espiritual. Espiritual. Digam glória a Deus. Digam aleluia. E por que é importante a unção? Porque, como eu acabei de declarar, a unção é um aspecto vital na nossa vida cristã. Amém? Vital. É uma questão de vida. Se não tem unção, a coisa morre espiritualmente, a coisa seca espiritualmente. Se nós tentarmos operar a nossa vida cristã sem usarmos a unção do Espírito de Deus, nós vamos nos esfriando espiritualmente. Muitas pessoas não conseguiram trabalhar a unção na sua vida no ano de 2020 por causa da dificuldade, e por conta disso se debilitaram, se enfraqueceram, porque a unção ela nos leva a novos níveis de vitória, de poder de superação. E mais do que nunca nós precisamos aprender a usar a unção para superarmos os obstáculos, superarmos as barreiras, superarmos os imprevistos. Não é morcego não, tá gente? É uma borboletona. Amém? Glória a Deus. Então, quando falamos da unção, nós estamos falando sobre a habilitação de Deus na minha vida e na sua vida, para nós alcançarmos novos níveis de vitória, novas dimensões de conquistas, em nome do Senhor Jesus. E a unção nos equipa para aquilo que Deus nos chamou. Preste bem atenção, vou dizer isso de novo. A unção, ela trabalha na minha vida e na sua vida como um elemento que nos habilita para funcionarmos de acordo com Deus quer, da forma como Deus quer, para que as coisas sejam estabelecidas de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E há duas dimensões na unção que eu gostaria de explicar a você aqui nessa noite, dentro de um ensino apostólico a respeito da unção. Fazendo uma comparação no livro de Gênesis capítulo 7, versículo 11, não precisa abrir, mas esse texto fala-nos a respeito do dilúvio, e aquilo que provocou o dilúvio. Diz a palavra de Deus nesse versículo, que quando chega aos 17 dias do segundo mês, a Bíblia diz que nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Fala isso comigo: todas as fontes do grande abismo. Veja, é daí que as águas começaram a brotar para que acontecesse o dilúvio. Amém? Abismo é o mesmo que profundezas. Então das profundezas fontes foram liberadas, e as águas começaram a jorrar, a brotar desde as profundezas, desde as grandes profundezas. Mas esse é um aspecto, essa é apenas uma dimensão. Mas a Bíblia também fala que as comportas do céu se abriram. Então veja, as grandes fontes das profundezas foram ativadas, assim como também as comportas dos céus foram ativadas, e tanto das profundezas como do alto a água começou a ser derramada. Deixa eu te dizer que vai vir um dilúvio de unção na minha vida e na sua vida. Se nós nos posicionarmos e entendermos o propósito disso e como nós podemos operar na unção, isto fala de duas dimensões da unção, dois aspectos da unção.
Para nós avançarmos na nossa vida espiritual, queridos, nós precisamos aprender a fluir na unção. E nós vamos ter todo o cuidado nesse ano no ministério de trabalharmos para que cada pessoa seja capacitada, aprenda a operar a unção do Espírito na sua vida. Por isso que eu começo a entender a sequência de palavras que Deus está nos dando. E você percebe que isso são como que peças de um grande quebra-cabeça. Cada palavra fala conosco, cada mensagem está trazendo uma dimensão, um aspecto importante. Mas à medida que nós vamos conseguindo conectar essas mensagens, nós vamos conectando essas palavras, nós vamos percebendo um quadro maior, uma imagem muito mais ampla daquilo que Deus quer fazer. Se você colocar o teu coração nesses primeiros dias do ano de 2021 para ouvir o que Deus falou conosco no mês de novembro e dezembro aqui na casa, você vai abraçar uma perspectiva diferenciada e extremamente aguçada para esse ano de 2021. Se você lembra, no ano de 2019, o que nós fizemos do meio do ano até o final do ano foi Deus nos preparando para esse tempo, para o tempo de 2020. Foi ou não foi verdade? Para prevalecermos como igreja num tempo de muita dificuldade. Amém? Queridos, ouça-me. A gente não sabe o que vai acontecer, porque toda palavra profética, ela nunca revela o quadro todo. A palavra profética, ela apenas revela fragmentos das coisas que vão se manifestar, das coisas que vão acontecer. Por isso nós precisamos operar não em profecia, nós precisamos operar em fé. Amém? Uma coisa é você entender que a profecia vem para cumprir um propósito, mas ela não é o centro. A fé é o centro. A profecia vem para estimular em nossa fé, até porque a própria medida de profecia, ela é liberada de acordo com a medida da fé. Então o centro é a fé, não a profecia. Nós não vivemos por profecia, nós vivemos por fé. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, não é por profecia, mas a profecia tem um lugar importantíssimo, porque a profecia vem justamente para ativar novos níveis da nossa fé. Porque Deus vai mostrando fragmentos. Se Ele mostra tudo, então já não vai demandar mais fé, porque agora eu sei o que Deus vai fazer. Mas quando eu não sei, porém eu tenho um fragmento da palavra de revelação, e eu me disponho a crer, então muitos sinais começam a se manifestar em consequência de você crer. Às vezes nós queremos os sinais primeiro para depois crer. Essa não é a ordem bíblica. A ordem bíblica é primeiro crer, para que depois os sinais possam acompanhar, possam se manifestar. E à medida que os sinais vão acontecer nesse ano, é a mesma medida em que a nossa fé estiver avançando, que a nossa fé estiver prevalecendo. E por que a unção aí é importante? Porque a unção preserva a nossa fé dos ataques, amém? E nos faz vivenciar o poder sobrenatural de Deus agindo em nós e através de nós, e isso estimula a nossa fé a novos níveis. Quando você percebe que Deus está orando, você está orando e Deus responde. Quando você ora por uma pessoa, por uma coisa, por uma situação, e Deus responde. Quando você põe as mãos sobre o enfermo e ele é curado, isso estimula a tua fé, sim ou não? Você não vai crer porque você botou a mão e a pessoa vai então ser curada, e porque ela foi curada agora você crê. Você põe as mãos porque você crê, mas porque Deus manifestou a resposta, esta unção ativou na verdade a palavra da fé. E uma vez que isso acontece, o que você tem de volta aí é um estímulo, é um ânimo, amém? É um gás, aleluia, digamos assim, para a tua fé, para que ela seja levada adiante. Quando você ora e nada acontece, quando você trabalha, se empenha, faz, acredita e nada acontece, isso nos desestimula, isso muitas vezes desanima, isso leva-nos a decepção e frustração muitas vezes. Mas quando você ora, você busca e você opera na fé, e Deus responde, manifesta, e vem as soluções, e vem a abertura de portas, isso vai te estimulando a novos níveis. É ou não é verdade? E eu quero que você entenda a dinâmica da unção para que isso aconteça. Uma
Uma coisa é você orar por orar, outra coisa é você orar debaixo da unção. Uma coisa é você pregar por pregar, outra coisa é você pregar com a unção. Uma coisa é você tocar por tocar, e outra coisa é você tocar pela unção. Uma coisa é você fazer algo na tua habilidade, outra coisa é você fazer algo capacitado pela unção. O resultado disso é diferenciado, vai além daquilo que nós poderíamos alcançar. Então isto é unção. Então, de qualquer forma, a unção ela é habilitadora. A unção é uma equipagem, é uma capacitação que Deus coloca nas nossas vidas. E existem dois aspectos ou duas dimensões da unção. A unção que vem das profundezas do nosso interior por causa de Cristo que opera na minha vida e na sua vida. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, que Cristo vem morar em nossas vidas, a unção de Deus ela também está aí, porque o nome Cristo significa ungido, e quando o ungido está na vida de uma pessoa, há uma unção residente nessa pessoa, há uma unção que está ali dentro dessa pessoa. E aí o que nós podemos entender é que do nosso espírito vai fluir, amém? Do nosso espírito vai fluir essa dimensão, e esta é uma unção que toda pessoa que está em Cristo tem. Não é algo que Deus vai te dar, é algo que você tem. Porém, o que você precisa aprender é operar esta unção e levar essa unção a novos níveis da sua vida, à medida que você usa. Tudo aquilo que Deus te dá, que você não usa, você perde. Mas tudo aquilo que Deus dá e você usa generosamente, Deus acrescenta mais ainda. Essa é a dinâmica do Espírito, essa é a dinâmica do reino. Se Deus te dá algo e você não compartilha aquilo, se você não opera naquilo, se você não dá aquilo, isso vai se estancar na sua vida, e a tendência é que você vai perder aquilo. Mas quando você começa a usar, amém? E veja, a unção ela é gasta. Por que a unção é gasta? Porque a unção ela precisa ser renovada. E por que ela precisa ser renovada? Porque nós usamos a unção, e quando nós começamos a usar a unção, essa unção começa a fluir das nossas vidas. Então isso significa que nós estamos liberando mais espaço para a nova unção, uma unção fresca. Então pensa na tua vida como um depósito, amém? Como um vaso precioso, que o Senhor coloca nesse vaso uma unção interior, um depósito de azeite que é símbolo da unção. Então se você não opera, se você não usa esse azeite vai passar, com o passar do tempo, ele vai ficar viçoso, ele vai começar a ter um aspecto estranho, e de repente ele vai perder as suas propriedades e vai se tornar inútil. É como o sal que perde o sabor, para nada mais serve. Se nós estancamos a unção na nossa vida, ela se torna nula, sem efeito. Mas quando nós começamos a liberar esta unção, nós então estamos dando oportunidade para recebermos uma unção fresca, uma unção nova, uma unção, aleluia, que vem habilitada ou capacitada para o tempo e o propósito que Deus está colocando diante de você. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então, assim como da profundidade vem as águas, assim também do meu interior, do teu interior, por causa de Cristo em mim, por causa de Cristo em você. E é por isso exatamente que Cristo em vós é esperança de glória. E aí você pode entender perfeitamente isso quando João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 27, ele declara o seguinte: quanto a vós outros, diz João aqui, quanto a vós outros, estou lendo 1 João capítulo 2, versículo 27, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Esta é a unção residente, é a unção permanente, é a unção que permanece. Esta é a unção que você recebe do próprio Senhor Jesus. Alguém está me ouvindo? Quando Cristo vem para a tua vida, o ungido de Deus vem para a tua vida, você então recebe a unção de Cristo na tua vida. E esta unção vai trabalhar na tua vida, porque a unção que dele recebeste permanece em vós. Então essa é a unção residente, é a unção das profundezas, que não vem de fora para dentro, mas ela flui desde o teu interior, por causa de Cristo na tua vida. Então a palavra está dizendo, esta unção, veja, que você recebeu e que permanece em você, por isso você não tem necessidade de que alguém vos ensine mais. Amém?
Veja, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que isto está dizendo para mim e para você? João não está dizendo que eu e você não precisamos ser ensinados porque nós temos a unção, e ele está dizendo: a unção ensina tudo. Mas se nós pegarmos o mandamento de Jesus aos seus discípulos, e por extensão à sua igreja, nós vamos lembrar que Jesus disse: ide e ensinando, ide a todas as nações, fazendo discípulo das nações, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Se não há necessidade de que alguém nos ensine, então por que o Senhor levanta mestres na igreja? Entende? Por isso nós precisamos colocar na perspectiva correta. Que tipo de ensino é este? É a unção que te ensina, ou seja, é a unção que te habilita a compreender as coisas de Deus. É a unção que te habilita a compreender a verdade de Deus. Cristo é a verdade. E quando Cristo, a verdade, o ungido da verdade, entra na tua vida, a unção verdadeira está em você, para que você seja arraigado na verdade de Deus e viva com discernimento das coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está na carne não pode entender as coisas do Espírito, aquele que é natural não pode compreender as coisas do Espírito, mas aquele que recebeu Cristo, que nasceu de novo, por ter o ungido dentro dele, a unção te habilita a conhecer, a unção te leva a aprender, amém? Ela trabalha um processo interior de aprendizado espiritual na tua vida, para que você chegue ao conhecimento da verdade, e não somente você esteja na verdade, como você também discirna aquilo que está errado. A unção, ela tem a habilidade de nos ensinar, essa unção que vem de Cristo, amém? Então muitas vezes alguém pode receber a palavra e não entender e não aprender. Por quê? Porque não sabe operar a unção. Porém, quando nós aprendemos a operar esta unção, então quando recebemos o ensino da palavra e a unção ativa a nossa vida a esse nível de conhecimento, aquilo para nós já não é mais uma informação, mas aquilo para nós é uma verdade absoluta, e isso entra no nosso coração, que muda a nossa perspectiva, muda o nosso posicionamento, muda a nossa maneira de ser. A unção te ensina. Fala isso: a unção me ensina. Esse é um tipo de unção que já está na vida de todo cristão, amém? A unção que vem das profundezas, ou seja, que vem do interior e que já permanece em você, que reside em você. Esta unção habilita você a operar coisas que você não poderia, no nome de Jesus. Quando você, por exemplo, põe a mão sobre um enfermo, amém? E esse enfermo é curado, veja, é o poder da unção que vem de Cristo na tua vida, que leva essa pessoa à cura, que leva essa pessoa à restauração. O poder não é meu, o poder não é teu. Eu não posso usurpar esse poder para o meu proveito próprio. Eu tenho que entender que a unção, ela cumpre sempre um propósito, e isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com Deus, com o seu poder e com a sua glória na minha vida e na sua vida. Posso ouvir um amém, gente? Em Marcos 16, 17, 18, o Senhor Jesus fala: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome vocês vão expelir demônios. Nós sabemos que demônios, eles têm poder espiritual, amém? Uma coisa que nós precisamos entender é o poder e a autoridade. A autoridade e poder não são a mesma coisa. Às vezes a pessoa pode fazer algo, mas ela não tem autoridade para fazer aquilo. Quero que você entenda que nenhum demônio, nem mesmo Satanás, tem todo o poder, mas eles têm uma medida de poder, eles conseguem operar dentro de um nível de poder, mas Jesus tem todo o poder, e se isso não bastasse, ele também tem toda a autoridade. Então quando ele morre na cruz, e quando ele vem na minha vida e na sua vida, aleluias, ele nos traz essa autoridade, e a autoridade é muito maior do que o poder. A autoridade é o que regulamenta o poder, a autoridade é que diz se o poder é legal ou se ele não é legal, amém?
amém? Então todo o poder do inimigo é cancelado por causa da autoridade da unção de Cristo que habita em você. Assim como a enfermidade, você vai colocar as mãos sobre o enfermo e eles serão curados por causa desta autoridade. A unção, o poder, a capacitação vai fluir da tua vida, e o poder da enfermidade é cancelada, é anulada. A palavra diz assim: olha, vocês irão falar novas línguas, vocês terão novos níveis de intimidade com o Senhor, vocês pegarão em serpente, quer dizer, vocês serão capazes de ter controle sobre as coisas do maligno, para que elas não te controlem, para que elas não te dominem, mas você vai ter domínio sobre as coisas malignas que virão contra a tua vida. Você vai prevalecer por causa da unção. Aleluias. É a unção. Isto é uma manifestação e aspectos funcionais da unção na nossa vida. Digam glória a Deus. Por isso, quando nós falamos de Cristo, todas as vezes que a palavra, veja, a gente precisa entender, Jesus, Cristo é a mesma coisa, mas existem determinados momentos que o nome Jesus tem um significado próprio e opera dentro de uma medida específica, assim como o nome Cristo. Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, amém? O Salvador ungido, o Messias ungido. Lembra que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, citando o texto de Isaías, que era uma profecia a respeito de Jesus, uma projeção profética. Era Isaías que estava ungido pelo Espírito, mas a unção que habilitava Isaías para o seu ministério era, na verdade, um anúncio da unção que iria operar sobre a vida do ungido, Cristo, aleluia. E por causa dessa unção ele iria curar, ele iria libertar, ele iria apregoar o ano aceitável do Senhor. É por causa da unção, olhem para mim, gente, é por causa da unção que as nossas cinzas são transformadas em vestes de alegria, amém? É por causa da unção que todo luto da nossa vida é transformado em coroa de justiça, coroa de glória. É por causa da unção, a unção que tem essa habilidade de fazer com que o cativeiro na minha vida e na sua vida se transforme na nossa libertação e na nossa conquista. E aquilo que te aprisionava, agora você aprisiona. Aquilo que te mantinha preso, agora você tem domínio sobre aquilo, por causa da unção. E mais do que nunca nós precisamos, diante desse novo ano, aprender a usar esta unção, a viver essa unção, a caminhar nessa unção. Digam glória a Deus. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do nome, que é sobre todo nome. Quando você diz Pai, em nome de Jesus, está aí, meu querido, você selou toda a autoridade do nome de Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vá, cumpra o meu propósito na tua vida. Você vai operar em unção por causa deste nome Jesus. Mas quando você tem a palavra Cristo ou ungido, você tem aquele que concretizou a obra plena ali na cruz, e por causa disso, no terceiro dia, ele se levanta, aleluia, debaixo do poder da ressurreição. Então, quando estamos falando da unção de Cristo, nós estamos falando daquilo que foi completo, daquilo que foi finalizado e cabalmente satisfatório a Deus. Esta unção está na tua vida, que é o mesmo que o poder da ressurreição. E ainda que morramos, por causa dele, e nele nós viveremos para sempre. Todas as vezes que nós operamos esse aspecto da unção na nossa vida, é um fragmento do poder da ressurreição. Vocês estão me ouvindo? Por quê? Porque o teu corpo vai ser ressurreto. E se Jesus voltar e você estiver vivo, o teu corpo vai ser transfigurado. É ou não é verdade?
Nós vamos passar por um processo que a Bíblia chama de arrebatamento, e nesse arrebatamento nosso corpo humano será despido e nós seremos revestidos de um novo corpo, um corpo eterno, celestial, incorruptível, que não se deteriora e que não está sujeito mais ao pecado, ao tempo e nem à morte, muito menos ao inferno. Esse corpo ressurreto é a vida eterna que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então, quando nós confrontamos alguma coisa hoje e Deus nos ouve e a cura vem, a libertação vem, os demônios saem, é o poder da ressurreição de Cristo, é um aspecto de Cristo operando na minha vida e na sua vida. O ungido de Deus, a unção de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, quando nós falamos da segunda dimensão da unção, e eu preciso terminar, acabou já meu tempo. A unção, o segundo aspecto, a unção que vem do alto, que vem dos céus, que vem de cima, representado aqui pelas comportas celestiais, é um revestimento especial que vem do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, para nós cumprirmos também um propósito específico. E esta unção está muito relacionada a chamados de Deus na nossa vida, a designações do Senhor. Quando Deus traz uma nomeação, quando Deus traz uma atribuição à tua vida, quando Deus te chama para algo especificamente, Ele vai te dar uma unção específica para você cumprir, concretizar esse algo. No teu poder e na tua capacitação humana, você vai operar dentro dessa área com limitações. Mas se você aprende a operar dentro dessa área, dessa função que Deus te deu, com unção, aleluia, então essa unção te leva além dos teus limites naturais, além dos limites circunstanciais e até mesmo além dos limites espirituais, como resistência que vem para a tua vida. Você consegue vencer a limitação em você, você consegue vencer a limitação nas circunstâncias, no ambiente, e você também consegue vencer as limitações que são impostas pelo teu inimigo espiritual. Digam glória a Deus. Estude esse ano o livro de Atos dos Apóstolos e aprenda com os nossos primeiros irmãos, com a igreja primitiva, como esses cristãos funcionavam debaixo da unção, como eles sabiam operar debaixo da unção. Para terminar e tomarmos a ceia, e eu preciso falar isso, há uma dinâmica que é uma chave espiritual. Quando você tem no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo de número 4, não precisa abrir, diz assim: e comendo com eles, está falando de Jesus e seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Momentos antes, Jesus tinha dito aos mesmos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho em todas as nações. Então fala-se comigo, ide, era a palavra geral. Agora Jesus chega para eles e diz: esperem. Amém? É para ir ou é para esperar? É para ir ou é para esperar? Olha para mim, essa é a dinâmica do processo de Deus nas nossas vidas, porque é ir e esperar, é ir e esperar, é ir e esperar. Você está na dimensão do id, mas você precisa entender qual é o momento de você esperar em Deus. E quando se fala de esperar aqui, não está falando de uma espera passiva, não está falando de ausência de atividades, de ação. Não é cruzar os braços, não é ficar sentado, deitado, não. Quando o Senhor diz esperai, você sabe que os discípulos estão ali, plenamente ativos espiritualmente, mas eles ainda não entraram na designação do Senhor. Por quê? Porque Jesus queria garantir que quando eles fossem, eles estivessem ungidos para isso, revestidos do Espírito Santo para isso,
porque eles não iriam vencer se eles não fossem dos céus capacitados. Por isso Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Lucas ele sopra o Espírito e diz: recebam o Espírito. Mas agora em Atos capítulo 1 ele diz: vocês vão receber do alto poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E é exatamente isso que acontece no capítulo 2. Diz a Bíblia que de repente veio dos céus um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E naquele momento a vida desses discípulos, desses homens e mulheres, 120 pessoas, amém? Não eram os 12 apóstolos e nem mesmo os 70 originais, mas eram 120 ali que estavam orando, participando na casa do Senhor, ali nos cenáculos, reunidos, criando atmosfera, preparando o ambiente, gerando uma ruptura espiritual, para que de repente dos céus fosse liberado esse novo nível de poder, de autoridade, que os levaria a viver uma mudança significativa da vida deles, que depois daquele dia, nunca mais eles foram os mesmos, nunca mais eles foram os mesmos. Eles se levantam naquele dia, cheios do poder do Espírito Santo, e aí vem a obra, vem o impacto, vem o crescimento, vem os milagres, vem as curas, vem as conversões, e aí vem a retaliação, vem o levante do inimigo, vem as circunstâncias adversas, vem a perseguição, vem a proibição. Mas aí chega em Atos capítulo 4, eles se reúnem de novo e começam a orar, e dizendo ao Senhor: Senhor, nos dê autoridade, Senhor, nos revista de poder, para que a gente possa vencer a intimidação, vencer os obstáculos, e confirma a palavra com sinais, com maravilhas. E quando nós estivermos indo, e de repente veio sobre eles mais uma vez o poder do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito de Deus para entrar nesse novo nível. O derramar do Espírito vem em Atos 2, mas por vários momentos você vai ver esses discípulos, ou coletivamente, ou em grupos pequenos, ou às vezes até individualmente, devido às circunstâncias, buscando um novo revestimento, buscando um novo poder. Amém, gente? Esse é o esperar. A gente não pode ir de uma guerra a outra guerra sem ser renovado na unção. Nós não podemos enfrentar uma atribuição, ou cumprir uma obra e tentar cumprir outra em seguida no mesmo nível de unção. Precisamos receber uma nova unção, um novo toque do Senhor. Às vezes nós queremos continuar operando na unção passada, não adianta, não funciona. A unção precisa ser renovada. A unção residente está aí, amém? A unção residente está aí. Mas quando se diz respeito a cumprir propósitos, a, cumprir tarefas, a alcançar determinados territórios da nossa vida, nós vamos precisar de uma unção de rompimento. Uma unção de rompimento. A Bíblia diz que no capítulo 4 de Atos, quando eles oraram, a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam. E eu creio que esse tremor era uma evidência dos abalos espirituais que estavam sendo promovidos no reino do Espírito. Estruturas que estavam ali colocadas pelo reino das trevas para impedir o avanço da igreja. E agora eles oram, essas estruturas espirituais caem por terra, e novamente eles começam a experimentar um crescimento, uma expansão, um desenvolvimento, uma prosperidade extraordinária. E a despeito de todas as adversidades que eles viveram, de toda a perseguição que tiveram, eles prevaleceram, porque aprenderam a romper no Senhor. Por isso nós estamos consagrando a Deus a partir de hoje, das 0 horas, 21 dias de jejum e oração. O que são, amados, esses 21 dias de oração e jejum? É nós preparando a atmosfera, é nós preparando o ambiente, amém, queridos? Preparando o ambiente, preparando a atmosfera, para que venham de repente de Deus nas nossas vidas nesse ano de 2021. E saiba que esse de repente não é algo que acontece de forma arbitrária e inconsequente. Esse de repente, na verdade, vem em cumprimento da promessa que Deus já fez, mas é que é liberado,
é plenamente ativado. Quantas coisas Deus quis fazer nas nossas vidas no ano passado e nós não conseguimos porque não criamos a atmosfera. Então Deus nos chamou esse ano para pegarmos o primeiro mês do ano, a representação das primícias desse novo ano, para nós juntos, como corpo de Cristo nesse lugar, recebermos o poder ressurreto, um sopro novo, um fôlego novo, um toque novo do Espírito Santo, uma unção nova, fresca, que nos ativa para esse desafio que temos que encarar nesse novo ano, e operarmos o que precisamos operar nos nossos ministérios, no chamado que Deus tem para nossas vidas. E não vamos ficar mais refém de Covid, não vamos ficar mais refém de pandemia, mas nós vamos tomar a nossa posição, sim, com precaução, com sabedoria, com cuidado, sabe, sem colocarmos Deus à prova, mas nós iremos experimentar uma medida de unção que vai nos levar ao maior crescimento de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. 21 dias para orarmos e jejuarmos. Aqueles que estão inscritos, até hoje à tarde tinham mais de 100 pessoas inscritas. Está aqui o número, você pode fazer isso hoje ainda. Fazer a tua inscrição é gratuita, amém? E você vai receber um guia devocional, para que você tenha um tema para orar nesses 21 dias. Cada dia tem um tema específico. Claro, você vai fazer as tuas orações, você vai buscar por coisas que estão no teu coração, mas haverá um momento que todos nós estaremos orando pelas mesmas coisas, amém? Vamos entrar no poder da concordância, com jejum. Lá no começo do guia devocional, Hamilton, sobe aqui para colocar o telefone, filho, por favor. Já está ali, ó. Você só colocar, só botar no projetor o número do telefone. No guia devocional tem ali algumas instruções para alguns tipos de jejum que você pode fazer. Você escolhe o tipo de jejum que você pode fazer. Se você quiser fazer os 21 dias o mesmo tipo de jejum, amém, não tem problema. Faça algo que esteja ao teu alcance. Faça algo que você possa fazer, mas se proponha realmente a buscar a Deus nesse tempo. Muitas pessoas, quando entram num ano novo, elas fazem algumas resoluções boas, como por exemplo, vou emagrecer, né? Vou eliminar calorias, vou praticar mais exercícios, vou fazer um curso de inglês, vou fazer um curso de informática, vou fazer isso, aquilo. Essas coisas são boas, amém? Devem ser feitas, propósitos, objetivos, tudo bem, metas de ano novo, isso é muito bom. Mas nós aqui nessa casa temos uma só meta, um só objetivo: buscar a face do Senhor, buscar a direção de Deus para a nossa vida nesse ano de 2021, porque nós queremos ser precisos, nós queremos ser como flechas que acertam o alvo, e é isso que Deus quer fazer na tua vida, amém? Então, se aqueles que ainda não se inscreveram e querem fazer essa campanha conosco de 21 dias, 973730190 é o número do WhatsApp do grupo do jejum e oração. Ali você recebe o teu devocional. Nós já estamos em mais de 100 pessoas inscritas para fazermos, a partir das 0 horas de hoje, 21 dias de jejum. Toda terça-feira e quinta-feira, às 20 horas, às 0 horas, à meia-noite, eu vou estar fazendo um tempo de oração pela web, e aqueles que quiserem poderão se conectar comigo nesse momento de intercessão. Durante a campanha dos 21 dias de jejum e oração, toda terça e quinta-feira, à meia-noite, eu vou entrar na página do Facebook da igreja e no canal do YouTube. Você pode acompanhar em um dos dois lugares, pelo YouTube ou pelo Facebook, esse momento de oração, para nós estarmos juntos ali, um ponto de contato para estarmos concordando, orando, buscando ao Senhor. Você vai poder participar, só vai ser pela internet, tá bom, gente? Pela web, não vamos fazer presencialmente. Então eu quero convidar você a entrar nessa dimensão nova que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Põe-te de pé e nós vamos selar isso com a ceia dessa noite. Vou pedir aos diáconos para preparar já a mesa aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Quantos reconhecem que precisam de uma nova unção de Deus para esse tempo?
No dia em que o Espírito do Senhor foi derramado ali em Atos capítulo 2, muitas pessoas se levantaram para criticar, outras para condenar, e ainda outras para escarnecer, zombar, ridicularizar daquilo que estava acontecendo, daquilo que Deus estava fazendo. Mas também muitas pessoas naquele dia olharam para aquilo e disseram: que poder é esse? Que experiência é essa? Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso para mim. Deixa eu te perguntar aqui nessa noite: você é daqueles que querem continuar do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira? Ou você quer viver uma grande mudança de Deus na tua vida? Esse é o ano, esse é o tempo, esse é o momento. Abrace essa convocação, amém? Disponha o teu coração a buscar Deus, e deixa o Senhor renovar a unção dele na tua vida. Está me sobrando aqui não sei se está me dando um grave aqui que está sobrando um pouquinho. Fecha os teus olhos. Está ouvindo quando eu falo? Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Pai, estamos diante da tua presença agora, Senhor, e nós queremos e precisamos de fato, Senhor, reconhecemos que precisamos que a unção flua das nossas vidas. Ó Deus, queremos viver o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que estamos propondo no nosso coração como corpo, como igreja neste lugar. Nos unirmos para buscarmos ao Senhor, buscarmos a tua face, para vivermos o melhor ano das nossas vidas até agora, Senhor, para experimentarmos aquilo que olhos não viram, ouvidos ainda não ouviram, Senhor. E que nessa ceia, Pai, esses dois elementos simbólicos do corpo e do sangue possa nos ativar nesta unção, Pai, como alimento que alimenta o nosso corpo natural. Que sejamos agora nutridos da nossa vida espiritual, Senhor, porque a unção não vem do homem, a unção não é humana, a unção vem do Espírito. A unção é do teu Espírito, é o Espírito, só o Espírito que pode ungir. O que nós podemos fazer como pessoas, como seres humanos, é reconhecer esta unção e confirmar e publicar esta unção. Mas quem unge é o Espírito do Senhor. Espírito Santo, unge o teu povo para esse novo tempo. Unja o teu povo, teus filhos, para esse ano. Que eles caminhem debaixo da unção sobrenatural, de tal forma, de tal maneira, Senhor, que eles experimentem em Ti e de Ti, Senhor, o maior crescimento já vivenciado em toda a sua vida. Pai, que o poder do Teu Espírito repouse sobre cada um. Abra, Senhor, as comportas, abra, Senhor, as comportas dos céus, mas também as fontes, as grandes fontes do abismo, das profundezas do nosso ser, Senhor, para que as águas aumentem, para que as águas cresçam, Senhor, para que as águas se acelerem, Senhor, nosso Deus e Pai, de maneira que, Senhor, assim como na visão de Ezequiel, que começa em um nível raso, mas termina em águas tão profundas que não é possível senão passar a nado. Senhor, que assim seja, que a medida das águas da unção do Teu Espírito comece a aumentar entre nós e em nós, Senhor, de tal forma, de tal maneira que nós possamos estar totalmente absorvidos pelas águas do Senhor, pela unção do Teu Espírito, pelo poder e autoridade do Senhor, para estabelecermos nesse tempo, Pai, ó Deus, a conquista, o triunfo que o Senhor tem para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos. E ao tomarmos a ceia nessa noite, confirma, Senhor, na vida de cada um de nós, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor, e você vai receber o pão e o cálice.
Quando todos estiverem de posse, nós vamos dar graças e vamos participar, amém? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Todos estão de posse? Amém? Aleluia. Apresente o pão, está aí no cálice, só você abrir. Levante o pão que está em tuas mãos, presente ao Senhor. E com a profeta vamos dar graças em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos por este pão, Senhor, que é símbolo do corpo de Cristo, que foi partido, Senhor, na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor. Ministra, Senhor, a tua graça, a tua unção. E como corpo, Senhor, nos faz cada dia mais estarmos juntos, curados, sarados, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tanto o nosso corpo físico como a igreja do Senhor Jesus. Sara-nos, Senhor. Pai, restaura-nos, Senhor, para que a tua graça e a tua glória seja abundante sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele, apresentando o pão, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Amém? Somos um em Cristo Jesus. Que ao comer desse pão você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Participe, igreja, em nome de Jesus. A nossa vitória. Tem algum som aí que está reverberando. Levante o cálice que está em tuas mãos. Continua. Aleluia. Senhor, nós apresentamos a Ti o cálice contendo o suco da uva, como símbolo do sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nossas vidas, preço pago pela nossa eterna salvação, Senhor. Ele declarou: este é o sangue da nova aliança que é feita em meu nome. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor, pela aliança superior e perfeita que foi estabelecida para conosco, Senhor. E é no poder desta aliança que nós queremos caminhar,
É no poder dessa aliança que nós queremos viver a cada dia. Por isso o Senhor confirma toda a bênção, porque a Bíblia declara: esse é o cálice da bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, da tua igreja, inclusive sobre aqueles que estão agora em casa, com pão, com vinho. Abençoa, Senhor, todos como um só corpo em Cristo Jesus. Declaramos fortalecimento espiritual em nome de Jesus, amém? A nossa vitória, igreja, a nossa vitória em nome de Jesus.